Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo estarei falando sobre gráficos. A gente vai interpretar gráficos, saber cada parte de um gráfico. Espero que gostem e vamos para o vídeo. Então, pessoal, interpretando gráficos. Nesse vídeo, vamos estudar um pouco sobre estatística. Essa é a parte da matemática que trabalha com o tratamento de informações. É comum vermos gráfico em diversos meios de comunicação, como jornais, revistas e internet. Em geral, estes gráficos estão ligados aos mais variados assuntos do nosso cotidiano, e sua importância está ligada à facilidade e rapidez com que podemos interpretar as informações. Por isso, o recurso gráfico possibilita aos meios de comunicação a elaboração de inúmeras ilustrações, tornando a leitura mais agradável. Podemos destacar os seguintes elementos de um gráfico. Então, são os elementos do gráfico: o título, em geral na forma de frase curta e chamativa, para despertar o interesse do leitor. O subtítulo ou texto explicativo é essencial para a compreensão do gráfico. Nele encontramos o assunto de que se trata o gráfico, onde e quando foi feita a pesquisa e muitas vezes as unidades escolhidas para ou uma ou para as duas variáveis escolhidas. A fonte, identificação do órgão ou instituição que fez a pesquisa dos dados. A fonte valida a pesquisa e permite que o leitor possa confiar nas informações descritas pelo gráfico. Também tem os eixos, vertical e horizontal, onde são apresentadas as variáveis do gráfico. Estes eixos podem ser visíveis ou não. Então, o primeiro exemplo tem um gráfico de colunas, né? Tem representando por três colunas. Tem o título, o subtítulo ou texto explicativo e os eixos, eixo vertical e o eixo horizontal, e tem a fonte aqui embaixo que dá mais confiança na interpretação dessas informações. Outro exemplo, o título, a fonte e o eixo. Aqui no caso só mostrou um único eixo, ok? Agora vamos falar alguns tipos de gráfico. Há diversos tipos de gráfico e cada tipo de gráfico tem uma função diferente. Basicamente, os gráficos são dos seguintes tipos: barras, linhas, setores ou pictogramas, que são os que usam desenhos. Observe alguns exemplos de gráficos. Agora a gente vai ver alguns exemplos de acordo com os tipos que a gente acabou de citar em cima. Gráfico de barras horizontais. Literalmente, são barras horizontais. Existem as barras verticais. Aí no gráfico de barras ou colunas, os dados são apresentados usando retângulos horizontais ou verticais. Os gráficos de barras múltiplas são usados para representar mais de um fenômeno do mesmo gráfico, e isso ocorre quando fazemos comparações. Um exemplo disso é o gráfico do exemplo 1, que tinha três colunas, né, barras múltiplas. Então, em cada informação tinha três colunas, né, comparando, né, fazendo uma comparação de um mesmo fenômeno, onde comparamos a porcentagem de usuários e não usuários de drogas das 5 regiões do Brasil com o resultado geral da nação. Então, se vocês querem ver novamente o gráfico, é esse exemplo 1 aqui que tinha várias colunas, né? Tem três colunas aqui representando as colunas múltiplas. Os gráficos de linha são usados para representar variações contínuas de um fenômeno no decorrer do tempo. Esse tipo de gráfico facilita a visualização das variações do que está sendo analisado. Então, ao decorrer ao longo dos anos, e
a variação do que está acontecendo um determinado fenômeno, que é a evolução da população residente no país. Os gráficos de setores são utilizados em geral para comparar partes de um conjunto de dados com o todo. Para isso, costuma-se utilizar a porcentagem correspondente a cada uma das partes. Esse gráfico consiste em um círculo dividido em tantas partes quanto forem as divisões dos dados, e cada setor obtido é proporcional à parte por ele representada. Então, o gráfico de setor é no formato de um círculo dividido em cada parte, representando a população residente no país, né? No caso, um pouco de indígena, a parda um pouco maior, e cada uma dessa parte é representada por porcentagem. O ângulo correspondente será representado em porcentagem. Então, continuando. O gráfico pictórico ou pictogramas são gráficos que usam em suas apresentações imagens relacionadas ao contexto tratado. Essas imagens tornam o pictograma mais atrativo, por isso ele é muito utilizado em jornais e revistas. Então ele chama um pouco mais de atenção para as informações que estão querendo passar. Agora vamos resolver juntos o exercício a seguir. É apresentado o trecho de uma reportagem da revista Rio de 15 de maio de 2013. Mesmo durante o carnaval, a estatística se manteve baixa. Há 10 anos, a folia não registrava índices como os desta temporada. Existe uma mudança de comportamento significativa, provocada principalmente pelo medo das multas elevadas, afirma o Major Marco Andrade, coordenador da Operação Lei Seca. O endurecimento corrobora o desejo da sociedade de diminuir a quantidade absurda de vidas que são perdidas no trânsito. Então, o gráfico vai mostrar, né, a evolução da redução, né, da letalidade nos acidentes de trânsito. Então, observe o gráfico que mostra a redução da letalidade dos acidentes de trânsito na capital desde dezembro, quando entrou em vigor a nova legislação. Então, houve uma redução, depois um aumento, depois reduziu novamente. Com base nas informações acima, pense nas respostas. Sobre o que fala a reportagem? Então, a gente teria que verificar o que fala a reportagem através desse texto que está aqui logo acima. Qual é o tipo de gráfico? Então, vocês têm que lembrar de todos os tipos de gráficos que foram vistos nesse vídeo. Qual o período analisado dessa pesquisa? Então, é só observar o período aqui no eixo horizontal. Você pode afirmar que no período de dezembro de 2012, que está aqui, a fevereiro de 2013, houve uma queda nos números de acidentes de trânsito na capital? Em caso afirmativo, de quanto foi essa redução? Então, se tiver sido reduzido, é só fazer a diferença, né, do valor de dezembro de 2012 com janeiro de 2013. Fevereiro de 2013. Então é só fazer essa diferença. Segundo os dados apresentados no gráfico, durante o período avaliado, qual o mês de maior índice de acidentes letais? Então é só observar o pico aqui, né, onde está o maior valor, né, da informação e verificar qual foi o mês. Então, pensou nas respostas? Vamos discuti-las agora. A reportagem fala sobre a redução dos índices de acidentes letais na capital desde quando entrou em vigor a nova legislação da Lei Seca.
isto desde dezembro de 2012. Então, essa é a informação do gráfico. Este gráfico é um gráfico de linha, né, conforme os exemplos que a gente passou anteriormente, né? A pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013. E podemos afirmar que no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 houve uma queda nos números de acidentes de trânsito na capital. E que a diferença é de 34. Então só pegou o valor de dezembro de 2012 e o valor de fevereiro de 2013 e fez a subtração. Segundo os dados apresentados no gráfico, durante o período avaliado ocorreram 75 acidentes. Então, agora iremos ver as atividades relacionadas a esse trecho da estatística. Então, observe o gráfico a seguir publicado na Folha de São Paulo antes das eleições para a presidência da República. Então, a informação de 2010, né? Agosto de 2010. Aí está perguntando que tipo de gráfico é esse. Então, a primeira pergunta, né, da questão 1 seria gráfico de pictograma. Então, para chamar a atenção, eles fizeram figuras, né, para representar esse gráfico. A segunda pergunta: por que geralmente os dados de uma pesquisa de intenção de votos são apresentados através de um gráfico? Para melhor visualização, né? Mais fácil de visualizar. Para melhor visualização e melhor interpretação, né? No caso. Questão 2. Responda as questões abaixo analisando o gráfico apresentado no exercício anterior. Então, a questão 2 vai ser de acordo com as informações do gráfico anterior. Como esse tipo de divulgação de intenções de voto pode interferir no resultado de uma eleição para a presidência da República? Isso aí pode interferir aqueles que estão indecisos. Interfere naqueles que estão indecisos. Aí eles vão verificar qual que está melhor cotado, né, no caso, para ser presidente, ok? Interfere naqueles que são indecisos ainda e pode então influenciar o voto daqueles que ainda não têm. Dos candidatos apresentados, qual recebeu a maior intenção de votos segundo essa pesquisa? Se você voltar lá no gráfico, quem tem a maior intenção de votos, né, é a Dilma. E tem até a informação, né, 41%. Já dá até a informação. Então é só verificar quem tem maior número, ou seja, quem está lá na frente. No caso ali é uma corrida, né? Qual é a diferença do primeiro para o segundo colocado nessa pesquisa? Então, basta pegar a informação de qual a porcentagem do primeiro menos a porcentagem do segundo colocado, que daria aqui no caso 8% dos votos. Ok? A questão 3, na revista Isto É, de 23 de 2 de 2005, foi publicado a quantidade em toneladas dos países que mais emitiram CO2 na atmosfera no ano 2000. Esses dados estão apresentados no gráfico abaixo, um gráfico de barras horizontais, né? No caso aqui, os Estados Unidos está em primeiro, o Brasil está aqui no caso em terceiro, o Japão está em quinto. Determine a diferença em toneladas de emissão de CO2 entre Estados Unidos e Japão. Então você vai pegar a informação, né, o valor lá dos Estados Unidos, então a questão 3, Estados Unidos, que é 1.518.320, diferença então, a operação de menos
323.215. Então, o processo que vocês vão fazer é a subtração. Então, vamos fazer a subtração e isso vai vir de acordo com como vocês aprenderam quando vocês estudavam ou estão estudando, né, o processo. Então, eu pego emprestado e vou fazendo as operações. Então, aqui vai dar 5, 0, 1, 5. No caso, pegou emprestado, aqui vai virar 9. Aqui 1. Então, voltando, né, para vocês entenderem melhor, pegou emprestado aqui, aqui virou 10. Então, 10 menos 5 dá 5. 1 menos 1 dá 0. 2 menos 2, 3 menos 2 dá 1. 8 menos 3 dá 5. Aqui eu tenho que pegar emprestado do 4, aqui vira 11. Então, 11 menos 2 dá 9, certo? E aqui 4 menos 3 dá 1, e aqui 1, tirou nada, deu 1. Então, a diferença será de 1.195.105. E a última questão 4. O gráfico a seguir apresenta do crescimento de 5 empresas na cidade do Rio de Janeiro. Com a base nessas informações, determine. Então, tem a empresa A, B, C, D e E e a taxa de crescimento delas. Qual a empresa que mais cresceu no período analisado? Então, é só ver o que tem a maior coluna aí. Então, empresa A. A letra B. Qual a diferença entre a empresa A e a empresa B? Então, basta pegar o valor da porcentagem, 56,78, menos a empresa B, que é 45,09. Então, o processo aí de pegar emprestado e fazer essa operação. Então, pego emprestado aqui do 17, ou do 7 vira 6, aqui vira 18. 18 menos 9 vai dar 9. Aqui vai virar 6, né? 6 menos 0 dá 6. 6 menos 5 dá 1. E 5 menos 4 dá 11. Então, 11,69%. E a C, letra C. Qual a diferença da empresa que cresceu mais para que cresceu menos? Então, é o mesmo processo, 56,78% menos o cresceu menos 12, que é a menor coluna, 0,6. Fazendo a diferença, aqui já pode fazer direto, porque a parte os valores do numerador, né? Cada algarismo do numerador é maior que do denominador, então vocês já podem fazer direto. 8 menos 6 dá 2, 7 menos 0 dá 7, 6 menos 2 dá 4 e 5 menos 1 dá 4. Então a diferença deu 44,72%. Ok? Ficamos aí. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para vocês não perderem nada que estarei postando neste canal. Até o próximo vídeo.